Meus irmãos, que coisa boa, que coisa boa. Nós tivemos aí um final de semana intenso, né? Ontem já estivemos aqui de dia, né? Alguns homens estavam lá auxiliando na montagem desses armários que depois vão compor ali a cozinha também. E também alguns outros homens aqui à tarde em atividade aqui também, tirando alguns excessos do bazar, que estavam também ali no depósito, entregando para uma entidade que vai fazer a distribuição desses itens. E logo à noite, nossa celebração, encerramento do mês da família, que foi muito bacana, né? Tivemos aqui a chance de poder ouvir a palavra, orar pelas nossas famílias, estabelecer compromisso juntos aqui. E logo ao término também nós pedimos uma pizza. Cada família pediu uma pizza do seu tamanho ali, né? Do tamanho da sua família. Então, irmãos, foi um tempo especial. Houve ali a sugestão, o irmão Wagner ali falou, eu gostaria muito de estar orando com os motoqueiros também. E aí o grupo de jovens, irmão Wagner, mais alguns irmãos, estiveram orando ali com os motoqueiros. Meus irmãos, que surpreendente ver a carência, né? o terreno, né? Seco, né? De muitos coraçõezinhos ali, e que até se emocionaram ali no momento em que foram surpreendidos com uma palavra de oração. Então, nós agradecemos porque essa é a nossa função, para isso nós fomos chamados, né? Para este objetivo. E agora, então, encerramos essa fase, né, do mês de maio, que é o mês que sempre, a todos os anos, nós damos uma tônica às nossas famílias. Então, toda a mensagem está vinculada com o nosso lar, com a nossa família, e com esta menor célula da igreja, que é a tua casa, que é a sua família. E o nosso desejo é que lá, no teu lar, cada vez mais seja esse ambiente onde haja uma continuidade da anunciação do Evangelho. Que lá na sua casa seja a extensão, de fato, do corpo de Cristo, e não só um lugar que parece que você se desconecta para vir aqui, eu venho aqui me alimentar. Não, mas que o seu lar seja um ambiente de alimento também da palavra de Deus, e que os seus cônjuges ou filhos provem desse mesmo prazer, né, de desfrutar de um homem e uma mulher de Deus dentro do seu lar. E quando todos ali já professam a fé em Jesus, é essa festa santa mesmo, que até os conflitos vêm regados à palavra de Deus. Então, esse é o desejo do nosso coração, né? Esse é o desejo do coração de Deus. E, irmãos, então nós vamos entrar agora neste mês com um tema muito especial. Aviva-nos e invocaremos o teu nome, baseado no Salmo de número 80, onde ali Davi diz ao Senhor, né, aviva-nos, e nós vamos invocar o teu nome. E essa vai ser a tônica. Nós vamos falar sobre avivamento. Nós vamos falar sobre avivamento à luz da palavra de Deus. Mas, para trazer proximidade, para você sentir isso perto de você, nós vamos trazer também, além da base das Escrituras, nós vamos trazer também homens e mulheres de Deus que, na sua trajetória, estiveram sendo usados por Deus. E aí nós queremos saber o que de tão especial, como foi que Deus os usou, qual foi o padrão que eles estabeleceram nas suas vidas e que trazem para nós aqui um norte também, né? Os personagens bíblicos são assim, não tem nada de extraordinário nas pessoas do texto bíblico, mas sim na sua entrega, na maneira que eles disseram, Senhor, eis-me aqui, e o que Deus fez na vida deles. E aí a maneira que eles também foram regrados nessa caminhada com Deus, na sua fé, quanto eles abriram mão para que Deus pudesse agir nas suas vidas. E a gente quer aprender com esse povo, com estes avivalistas, com estes pregadores da palavra de Deus. Antes de anunciar quem é este que estava baseado nesta primícia nas suas mensagens, é preciso nascer de novo. Antes de falar dele, que está lá em João 3,3, quando Jesus está falando com Nicodemos, e Nicodemos, um mestre da lei, diz assim, tá, mas como é que eu vou fazer? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? E aí, né, uma coisa impossível. E Jesus diz, mas você é mestre da lei, você não sabe destas coisas? É preciso nascer de novo. E que nascimento é esse? E essa foi uma tônica desse pregador. Mas antes de falar, então, do pregador, eu também quero lembrar um episódio que ele viveu. Eis que esse pregador estava dentro de um avião. E no avião havia um senhor alcoolizado.
e estava importunando as pessoas, a situação dele lamentável assim fisicamente. E ele viu o pregador entrando e disse assim: pregador, eu li todos os seus livros. E o pregador disse para ele: ah, pois não. Ele falou: o senhor saiba que os seus livros mudaram a minha vida. E ele disse assim: de fato foram os meus livros que mudaram a sua vida. Porque se fosse Jesus Cristo, você não estaria assim. O nome desse pregador é Billy Graham. Esse é um dos maiores pregadores da era moderna. Faleceu, se não me falha a memória, em 2018. E este homem levou milhões de pessoas aos pés de Cristo, num período onde a pregação em estádios, a pregação em escolas, essa pregação pública, ela tinha uma absorção muito grande, porque não havia os recursos que a gente tem hoje, né? Não era todo mundo que tinha TV, era difícil a informação chegar. Então, como é que o evangelho chegava? O evangelho, além de ser uma bênção do Senhor, era também um atrativo, uma espécie de um momento de lazer que as pessoas tinham, era ir até as igrejas. E quando sabiam que um grande pregador famoso estava presente, iam lá para ouvi-lo. E a unção que havia sobre os lábios desse homem e a forma com que ele conduzia a sua mensagem trouxeram transformação a milhões de vidas. Quantos pregadores, quantos avivalistas também se inspiraram na vida de Billy Graham. Então, irmãos, eu tenho certeza que se um destes que nós vamos tratar neste mês tivesse a oportunidade de saber que eu estou usando o nome deles aqui, aliado com a palavra de Deus, eles iriam me repreender. Falou: rapaz, o púlpito é lugar de falar de Jesus. Você trata de não falar do meu nome lá, não é esse o objetivo. E este é o motivo pelo qual eu posso falar desses nomes, porque eles não desejavam isso. O que você vai ver aqui, apesar do nome do Billy Graham, está há alguns momentos sendo citados aqui por nós. Você vai notar que toda a base do que ele desenvolveu estava firmado na palavra de Deus e numa vida alinhada com o Evangelho. Por isso estou trazendo. Por isso, ele reforça os conceitos da palavra, e você vai notar isso. Em nome de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Então, nós queremos esse avivamento, nós queremos provar disso que Deus tem ao nosso coração. E é preciso nascer de novo, como eu falei ali. Vamos lá, ler esse texto? João 3:3. Na Almeida, século 21, diz assim. Obrigado, irmã. Olha lá, para facilitar para você também. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quero agradecer pela leitura da Tua palavra. E que o Senhor nos abençoe. Aliado a Deus com essa tônica que foi a ênfase de Billy Graham nas suas mensagens. Que o Senhor nos abençoe também a compreender e entender o instante mais importante da vida humana, que é o momento que há esse reconhecimento, que é preciso nascer de novo. Em nome de Jesus oramos. Amém. É preciso nascer de novo. Isso não está aqui na mensagem, mas deixa eu fazer um adendo aqui com você. Meus irmãos, eu escutei isso, eu achei marcante e didático. Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma. Você entende o que eu estou falando? Se você nascer uma vez, que é o nascimento natural, que é o nascimento lá da sua mamãe, você não nascer pela segunda vez, você morrerá duas vezes. Você morrerá fisicamente e você morrerá espiritualmente, que significa estar separado do Senhor pela eternidade. Estar no lugar aonde repousa a ira de Deus. É isso. Mas se você nascer duas vezes, você morrerá uma vez só.
Se você nascer fisicamente da mamãe, mas você também nascer de novo, como Jesus ministrou a Nicodemos, você não passará pela segunda morte, que é a morte espiritual. Então, você, quando toma a tua decisão por Cristo, você passa a ter a vida eterna instantaneamente, através do arrependimento dos seus pecados e da confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Foi isso que Jesus nos ensinou, foi isso que os apóstolos ministraram também. Simples assim. A partir do momento que você diz, eu sou carente da graça do Senhor, eu preciso da salvação que é em Cristo, eu confesso os meus pecados e eu entrego a minha vida. Senhor, está aqui diante do Senhor, dirige. Né? Solta, como diz uma canção antiga cristã, né? Solta o cabo da navegação, solta o cabo da nau e deixa os remos nas mãos do Senhor. Neste momento, através desse arrependimento, você nasceu de novo. E este novo nascimento é por adoção, através do sangue de Jesus, através do sacrifício feito por você e por mim também. Essa é a grande tônica da maior parte dos avivalistas, mas Billy Graham falava disso constantemente, de maneira muito simples, simples demais, é surpreendente. Quando você vai ver as ministrações dele nos estádios e tudo mais, e que existe isso gravado, né? É sensacional. E um pastor batista, né? Ele não era de berrar, né? De fazer... Não, ele falava de maneira linear, era empolgado, mas de um jeito muito claro, sem muita pompa. Eu vi um trecho de uma ministração dele que ele disse assim, você pode pegar um porco e colocar à sua mesa. Você pode colocar ele sentadinho lá, colocar talheres para ele, servir o melhor alimento a ele à mesa. E a partir do momento que ele estiver com você, reunido com a sua família, pode ser que em algum momento você tenha a impressão que esse porco faz parte da família. Até o momento em que você deixar a porta aberta, ele identificar o lodo e ele vai correr para lá, porque faz parte da sua natureza. Por isso é preciso que haja uma transformação na natureza. É preciso nascer de novo, é preciso se tornar um filho, uma filha de Deus, deixar de ser uma criatura, uma criação de Deus, para se tornar seu filho através do sangue do Cordeiro. E aí sim, ao sentar à mesa, não será mais uma criatura, mas sim um filho, e filho permanece à mesa do Pai. Irmãos, olha lá, alguns pontos aqui, né? Então, ele foi um grande evangelista, já falei sobre isso, e 3 pontos principais da sua mensagem, e práticas pessoais dele também, que reforçavam essa autoridade na hora de ministrar. E nós vamos ver agora, vamos aprender juntamente com esse homem de Deus. Olha lá, a biblicidade das coisas, ó, sempre inspirado na palavra de Deus. Então, a tônica é essa. Todos pecaram e destituídos, né, afastados, né, estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no texto de Romanos 3:23. Então, Billy Graham, ele reforçava esse conceito. Quando nós vamos falar do Evangelho da Salvação, é comum fazermos. Billy Graham também começava deixando claro que o pecado nos separa, né? Separa o ser humano de Deus, e que ninguém está isento disso. Enfatizava que boas obras e religião não salvam. Você sabia disso? Às vezes, a gente, até como crente, falha nisso aqui. Achamos que nós ganhamos pontos com Deus a partir do momento que nós servimos ao Senhor. Não, a gente serve porque a gente é salvo. A gente serve porque já é alegre pelo que o Senhor nos deu. Nós não vamos fazer as obras para querer ganhar pontos com o Senhor. Não. Isso que Deus exige de nós é santidade, é retidão, é fugir da aparência do mal, é fugir do pecado. Essas obras são uma consequência da nossa alegria. Então, uma consequência da alegria da salvação. Mas ele então ressaltava isso, todos precisam de salvação, todos pecaram. Você tem consciência disso? Que você também é um pecador? E se você tem dúvida, não sei não, paguei meu imposto, foi caro, muitos se negaram, eu paguei. Né? Eu não roubo ninguém, eu não traio meu cônjuge, né? Eu trato bem os meus filhos, inclusive até vou além, às vezes, do que eles carecem de fato. Eu acho que eu sou uma... Não, eu não me encaixo nisso aqui. A Bíblia diz que pecado é uma série de coisas, dentre elas, a inveja. Então,
colega chegou com o carro novo, ou a colega chegou com o carro novo lá, você não pensou, como de manhã a gente ouviu na IBD? De onde será que está vindo esse dinheiro, né? Já pecou, né? Passou aquela beldade ali, né, homens? Passou aquela beldade lá. Eu vou usar o pastor Silvado para eu me livrar dessa, que ele que falou isso. Ele falou que uma vez passou uma moça na frente do carro dele, que ele falou, como é que ela entrou naquela calça? Ele falou, será que ela bisuntou, né, o corpo depois? Ele falou assim, irmãos, eu estava indo até aqui. Quando eu dei de cara com a coluna do carro, para, seu sem vergonha. Ele falou assim, eu pequei? Ele falou, ainda não, porque eu parei na coluna. Mas se eu continuo e eu consulto o retrovisor, aí a coisa pegou, né? Mas então, nunca aconteceu isso com você também? De repente, né, dar asas aí à sua mente? Segundo o texto sagrado, você já adulterou. Então, pecou também. Você nunca olhou para o outro, esse aí, ele que vai trabalhar, é um vagalume, né? Aí e tal. Nunca pensou isso? Numa dessas, você não sabe da condição, a pessoa tem algum problema mental, está na rua e os familiares estão procurando há anos. E você fez uma condenação ali, você pecou. E a Bíblia não diz que pecado de adultério, de ser usuário de droga e de ter matado alguém nos leva ao inferno. É só o fato de estarmos separados de Deus. Então não é pelas obras, e sim é pela graça do Senhor. Todos nós pecamos. E você entrou aqui num lugar hoje, onde quem está aqui, ninguém aqui é perfeito. E eles estão aqui por isso, porque nós admitimos que nós precisamos de um Salvador. Então não fique surpreso se você nos vê falhar. Porque aqui está reunido um grupo de pessoas que admitiu, eu preciso de um Salvador. Então, nós somos francos a dizer que nós estamos, diferente de muitos lá fora que estão satisfeitos com o que estão fazendo, nós não estamos. Nós queremos o caráter de Cristo em nossas vidas. E nós vamos morrer perseguindo isso em nome de Jesus. E é nesse lugar que você entrou, de pessoas assim. Então, não se surpreenda com as nossas falhas. Nós somos bem piores do que você pensa. Mas Deus, na sua graça, nos salva e nos dá condições de ser aqueles que refletem o caráter de Jesus, através de uma busca sincera. Todos precisam de salvação. E também, meus irmãos, a aplicação, então, devemos nos conscientizar que a salvação é uma necessidade universal, inclusive para nós, religiosos, né, morais, bons, né, aos olhos humanos, ou quem sabe até aos nossos próprios olhos. Outra tônica de Billy Graham, Cristo é a única esperança de salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Ao lado de João 3,16, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao lado daquele texto, esse é o segundo texto mais conhecido no meio cristão, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma exegese, uma análise simples e básica desse texto já vai acabar com tantas idolatrias nossas, né? Jesus falou, eu sou o caminho. Tem outro lugar para trilhar, gente? Tem. Artigo definido, né? Só sei isso também, tá? Da parte de gramática, irmãos. Aproveite. Artigo definido. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, ele é o caminho. Não existe a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, Umbanda, não tem. É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem se alinha com ele recebe salvação pela graça. Então, não tem a ver. Nós somos... A função da igreja a tradução da palavra igreja é religar, né? Religare. É a igreja, que religa com Deus. Religião, religa com Deus. Então, essa é a função da igreja, ou seja, ela é apontar a Cristo. Igreja que não aponta a Cristo está fora do propósito de Deus. A verdade e a vida. Aquilo que os filósofos buscaram antes e depois de Cristo, o Senhor Jesus vem e diz, eu sou a verdade, né? Que eles tanto buscavam. E a vida, que vida? Essa vida e a vida eterna também. Billy Graham também explorava essa convicção de que Cristo Jesus é o único caminho para Deus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e vive. Essa tônica também. Olha lá, o que a gente pode aplicar disso? A centralidade de Cristo precisa ser reafirmada sempre. Não há outro nome, caminho ou mediação que nos salve. É só o Senhor. Gente, eu quero abrir esse texto com vocês, esses dois textos. 1 João 5,12, olha que coisa tremenda, para reforçar esse conceito que eu creio que é muito importante.
1 João 5,12. Olha isso, gente. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você entendeu, irmãos? Não tem placa aqui, não tem intermediadores, né? Não tem determinadas, não tem apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, não tem Nicodemos, não tem ninguém, não tem Maria, né? Não tem os irmãos de Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Simples assim, palavras ditas a respeito do Senhor. Mas vamos lá, não vamos parar aqui não. Vamos ver aqui, então, o outro texto da palavra do Senhor. Olha só, Lucas 11, 23. Vamos junto também? Olha só. 1, 2, 3, vamos lá. Quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Essas foram palavras do Cristo. Ele declarou essa frase aí. Tipo assim, está comigo, está com Deus. Como diz o ditado, irmãos, não tem fora de Cristo salvação. Palavras dele. É tudo em nome dele. Não existe intermediação. Palavras do nosso Senhor Jesus. Então, fique firme nisso. Os avivalistas, os grandes pregadores da palavra de Deus, homens que viveram uma experiência com o Senhor marcante e que impactaram outras vidas, tinham esta convicção que nós precisamos ter também. Terceiro ponto, responder com fé e arrependimento. Isso é uma tônica de todos os avivalistas. Fé, arrependimento, santidade. Mas vamos lá? Olha lá, Hebreus 3,15. Hoje, se ouvires sua voz, não endureçam o coração. Irmãos, quantas vezes, né, em nome do nosso orgulho, a gente ouve uma palavra que vem de encontro com o nosso coração, o nosso peito está queimando ali, a gente sabe, é comigo esse negócio. E aí, o pregador, né, o pastor, né, o missionário, ou um irmão mesmo que está ministrando, né, um professor de escola bíblica, fala, querido, você quer tomar essa decisão? Você quer entregar a sua vida? Você quer entregar isso que está te prendendo aí, em nome do Senhor, nas mãos do Senhor? E aí a pessoa fica ali, não, peraí, não, tem uma reputação a zelar, né? Eu sou aqui um líder ministerial da igreja, o que vão pensar de mim? Né? E aí a gente fica vivendo essa fantasia, né? De querer agradar aos homens, às pessoas, e deixamos de agradar ao Senhor, que já nos deu a palavra de comando. Vai, renda-se. Eu estou falando com você em particular, e a gente sabe que é conosco, porque o nosso peito fica queimando ali, o Espírito Santo fica nos remoendo, às vezes as lágrimas estão ali, a gente está segurando no semblante aqui, né, irmãos? Né? Volta, não cai. E resistindo, e sofrendo, porque Deus já nos deu a palavra de comando, e o Espírito Santo já autenticou no nosso coração. Billy Graham sempre chamava a decisão pessoal, ele dizia, você precisa decidir hoje, esta pode ser a sua última chance. Todas as ministrações, esta ênfase. Hoje pode ser a tua última chance. Meus irmãos, certeza absoluta. Não tem nada que ilustre melhor esse princípio que o que passamos em 2020, irmãos, com o Covid. Não tem, né? Antigamente a gente tinha exemplo isolado, né? Tinha uma tia que saiu, não voltou, né? Tal, exemplos do culto, tal. Mas hoje não, hoje tem esse exemplo absurdo que foi o Covid, de muitas pessoas saírem para uma consulta, da consulta identificar, viram saturação, estava ruim, ficou e não voltou mais. Isso acontece, né, constantemente pelo mundo. Hoje pode ser a sua última oportunidade. Como é que está a sua vida com o Senhor, Jesus? Você tem a consciência que Ele é teu Salvador, você já pediu perdão pelos seus pecados, você está em comunhão com esse Senhor. Irmãos, isso é vital para a nossa caminhada com Deus. Nada mais tem sentido se isto não estiver resolvido. Nada faz sentido se a minha vida não estiver firmada, em primeiro lugar, em Cristo Jesus. E se eu não estiver submisso à sua palavra, à sua vontade.
Então, não basta saber. Não, eu tenho conhecimento a respeito disso. É preciso responder com fé, arrependimento e com entrega. Então, essas são as 3 tônicas máximas das pregações de Billy Graham. Aplicação aqui para a gente. Já houve um momento claro de entrega a Jesus? Você já fez isso? E alguém ao seu redor que ainda precisa ouvir dessa mensagem? Então, se você já conhece, não tenha dúvida, há pessoas que estão carentes, como a parte daqueles motoqueiros que receberam a oração, se emocionaram ontem aqui. Um deles, inclusive, vocês têm uma Bíblia para me dar? E presenteamos ele com um exemplar da Palavra de Deus, inclusive, porque essa carência é existente. E, se não falarmos, nós nunca vamos encontrar essas pessoas. Então, precisamos também falar. Mas, antes disso, saber como é que está o nosso coração com o Senhor. Se nós já estamos, de fato, com a nossa vida consagrada nas mãos deste Senhor. E como é que ele agia? Agora, falando um pouquinho do testemunho de Billy Graham, como é que ele agia? Que fez com que ele tivesse essa unção na ministração, essa vida que, até a sua morte, teve pessoas que foram críticas duras dele, mas eles nunca conseguiram achar nada que trouxesse prejuízo ao testemunho dele. E o que ele fez para isso acontecer? Isso é importante porque o Senhor Jesus, ele ministrou que nós não deveríamos ser pedra de tropeço, ou que nós não deveríamos ser escândalo para as pessoas. E isso é tão forte, que o texto sagrado, ele a todo momento preserva a vida. Você não encontra no texto sagrado nenhum incentivo ao sacrifício de uma vida. Cristo morreu para que isso não precisasse acontecer. Mas olha o que acontece quando o texto fala de escândalo, de maus testemunhos. O texto sagrado diz assim: antes de você gerar um mau testemunho, um escândalo aos meus pequeninos, ou seja, as pessoas que estão aí fora e que têm sede de Jesus, mas que olhem em você uma figura reprovável no seu testemunho, olha o que o texto sagrado diz: melhor seria você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e lançar nas profundezas do mar. Traduzindo em nossas palavras, irmãos, o texto está dizendo assim: se mate, cara, se mate, mulher, antes de você gerar um mau testemunho do meu nome. Você carrega o sobrenome cristão, então faz o seguinte: caminhe da mesma maneira, com dignidade. E eu, falando disso, eu lembrei de um episódio, diz que estava em passagem o sargento, olhando os soldados. Eu não servi, mas ele estava passando, e diz que a reverência tem que ser realmente muito grande, né? Porque pode gerar uma cadeia ali, ou flexões ali, algumas. E aí, diz que ele estava passando em revista, e o sargento era Sargento Costa. E ele passando, olhou aqui, né? Silva, fulano, tal, o Fritz, tal. De repente, ele viu um soldado mal alinhado, com a bota mal encerada, o cadarço torto, a camisa estava deslocada, e estava tudo meio estranho, aquele cabra, o cabelo não estava ajustado. E ele olhou o nome do soldado, Soldado Costa, o mesmo dele. E ele olhou para o soldado e falou: rapaz, das duas uma, ou você muda de atitude, ou você muda o seu sobrenome. E é assim que nós devemos olhar o Evangelho, né? Se decidimos caminhar com o Senhor, nós precisamos caminhar como aqueles que dão um exemplo através da sua vida. E esse é o cuidado que Billy Graham tomava para não ser essa pedra de tropeço, não ser esse escândalo, né? Algumas práticas, então, vamos lá, que colaboraram com a ministração que ele trazia. Vida de oração e dependência do Espírito Santo. Não há atalhos, vida cristã é processo. Não há atalhos, vida cristã é processo de caminhada, é dedicação. Não, mas eu saio 5 horas da manhã, então levanta 4h30 para ler a Bíblia. Não, mas eu levanto já às 3, então 2h30. Não, mas eu volto para casa às 14, então deita, relaxa um pouquinho, e 16 horas vá ter o tempo de comunhão com a palavra. Não tem atalho. Não tem atalho, né? Procure uma comunidade para você servir ao Senhor, para que você tenha pessoas para você prestar contas também, e para que possam ministrar na sua vida. Então, ele vivia uma vida de oração e dependência do Espírito Santo. Buscava orar antes, né, depois de cada cruzada.
Esse é um movimento que qualquer ministério relevante tem. O Retiro Vida Vitoriosa, que eu recomendo você a fazer, também em outras igrejas chamam de encontro com Deus. Os batistas fizeram uma versão mais batista, assim, né? Não tem umas doideiras assim tão doidas. Então deram uma podada ali para que você não se escandalize, né? E o Retiro Vida Vitoriosa, ele é cercado de oração antes, no durante 24 horas de oração. Enquanto você está lá dormindo, pessoas estão intercedendo por você. E, meus irmãos, a gente vê de tudo lá. É tremendo. Pessoas largando vícios, pessoas se arrependendo, pessoas de lá saindo decididas a confessar pecados a familiares que estão infernizando a vida deles, decididos. E ali, muitas pessoas que chegaram lá meio obrigadas, porque um familiar deu cheque-mate, casamentos restaurados, enfim. Por quê? O evento em si não é unção presente, porque tem palavra intensa e tem oração. Então, irmãos, o Espírito Santo age. Billy Graham, desculpem a graça, nada bobo, sempre estava em oração e na dependência do Espírito Santo de Deus para conduzir. E a gente viu o resultado, milhões de vidas. Olha, irmãos, eu não digo nada aos irmãos, mas a possibilidade de muitas pessoas hoje estarem em igrejas salvas por Cristo, lá atrás teve a ver com pessoas que este homem ganhou para o Senhor. Glória a Deus por isso. Segunda a tônica da vida dele, fidelidade à palavra de Deus. Irmãos, é muito perigoso a gente viver uma vida que é cheia dos mistérios, das revelações, de interpretar sonhos, e a gente não está fiel à palavra de Deus. Billy Graham era fiel à palavra do Senhor. Ele sempre pregava, como a Bíblia diz, como a Bíblia diz, como a Bíblia diz. Está cheio dessas ênfases ali, porque era uma mensagem bíblica. Ele confiava na autoridade das Escrituras, para ministrar. E nós também devemos. Isso é muito importante. Vou contar mais um caos para vocês aqui. Já estamos terminando, tá, irmãos? Contar mais uma história para vocês da importância das Escrituras em nossas vidas. Alguns já sabem. Mas, numa determinada igreja, uma senhora, ela estava com dores nas costas há muito tempo. E essas dores eram terríveis, na ponto de impedi-la a ir aos cultos, e ela tomava medicamentos pesados para conseguir ir ao culto. E aí, um dia, ela estava em casa, e o pastor, a igreja orando por ela, Mas ela estava em casa numa ocasião e ela tinha uma posição só, que ela ficava e que as dores passavam. Era quando ninguém estava em casa, o marido tinha saído, o filho estava na escola, ela ia até a parede, ela deitava e colocava as pernas aqui assim. E ela ficava nessa posição, então deitada com as pernas em L, assim, e é nessa posição que suavizava um pouquinho as dores, e ela ficava assim horas ali, que aí eram tempos de refrigério. E ela estava desse jeitinho, e ela ali orando, Deus, o Senhor podia me curar. E ela escutou um treque. Epa, o que foi isso? Parece que não está ardendo, não está latejando. Levantou. Oh, meu Deus, estou curada! E glorificou o Senhor. E ela ficou tão feliz com a intercessão. E ela viu, através da oração. Então, vou falar com o pastor. Pastor, Deus me curou. E eu não conseguia nem vir para o culto. Agora estou eu, pulando bela e faceira. Então é o seguinte, pastor, quer que eu conduza o momento de oração da igreja? Ele falou, minha irmã do céu, o povo quer cantar, mas orar não quer. Que bênção, irmã. Então vamos lá, vem para cá. E aí foram, E ela falou, então eu vou inaugurar, vou convocar as senhoras, todo mundo, quem puder vir. Era tarde, a maioria que podia eram as donas de casa, e foram lá. E o pastor falou assim, não perco isso por nada. Mas deixou ela conduzir, que afinal de contas, Deus tocou o coração dela, e ele falou, vou chegar uns 20 minutos depois. E ele chegou, meus irmãos, lá estavam todas as senhoras orando junto com aquela senhora, deitadas no chão, com a perna virada para a parede, aqui assim, todo mundo. A parede inteira, porque afinal de contas é daquele jeito que Deus cura. Então, funcionou para mim assim, é assim que tem que ser. E aí, ela deu um trabalhão para o pastor para tirar isso da mente dela e da mente das demais, que é a fé e também a soberania de Deus, a questão. Onde é que se aprende isso? Nas Escrituras.
Senão, qualquer um vai levar você para lá e para cá, se você não conhecer a palavra de Deus. Billy Graham tinha essa intimidade com a palavra de Deus e ministrava a palavra de Deus também aos corações humanos. Terceiro ponto da vida de Billy Graham é que também ele vivia essa integridade pública, mas também privada. Ele tomava alguns cuidados, irmãos, olha lá. Estabeleceu padrões elevados de integridade, inclusive evitando situações que comprometessem seu testemunho. Dentre o que citam é isso, de maneira genérica, nunca ficar sozinho com mulheres a não ser sua esposa. Então, pastor, dá uma carona. Sua esposa está com você? Não, estou sozinha. Então não, irmã. Então não. No elevador, alguns contam, né, que isso era algo forte também, onde ele estava subindo em algum prédio, alguma coisa. Quando ele chegava, havia um casal, ele entrava. Se tivesse uma mulher sozinha, ele dava um passo para trás, falava, não, mas cabe, pode subir. Eu não vou entrar. Ele tinha a consciência, irmãos, não só, certamente, de uma tentação da parte dele, mas ele sabia o tamanho da missão que Deus o chamou para edificar. E o quanto o reino das trevas estava contrário a essa obra. Então ele pensou, não posso dar mole, eu preciso ser rigoroso neste processo. O falecido Nilson do Amaral Fanini, ele era o nosso Billy Graham aqui do Brasil. Tá? É o nosso Billy Graham aqui do Brasil. Tive o privilégio de ouvi-lo uma ocasião no Curitiba para Cristo, num evento aqui em Curitiba. Nilson do Amaral Fanini, ele conta que, em uma ocasião, ele estava ministrando numa conferência evangelística. Era a tônica dele, evangelismo. Ele estava ministrando nesse lugar, e aí eu já contei aqui a igreja também, né? Talvez você não lembre, você que não conhece. E ele estava ministrando, e, de repente, no quarto do hotel, ele falou, será que aconteceu alguma coisa com a minha família? Né? Que ele deu o telefone só aos familiares. E ele atendeu o telefone. Alô? É o Nilson? Sim. Ai, pastor, tudo bem? Eu estava na conferência hoje. É mesmo? Ai, não era o senhor falando, eram os anjos. Ele falou, meu Deus, o senhor falando lá me arrepiava toda. Ele falou, estou vendo. É mesmo, irmã? Ele falou, mas, irmã, eu estou aqui fechando ainda a revisão da meditação de amanhã, estou em oração, que Deus te abençoe. Tá? Desculpe, não queria lhe atrapalhar, desligou. Eram 3 dias de conferência, ela ligou no primeiro e no segundo dia. Quando chegou no terceiro dia, ele recebeu a ligação de novo. Ele não foi grosseiro nas 2 primeiras, na terceira vez ele ouviu, e ele notou que ela foi explícita sobre qual era a intenção, de encontrá-lo. E ele disse que falou assim para ela, olha, querida, é o seguinte, eu tenho muito para fazer. Ela falou, mas o senhor não vai perguntar nem quem está falando? Ele falou, não, eu sei desde o início quem está falando. Ela, é sério, o senhor notou quem eu era? Claro, você é Satanás, querendo atrapalhar a obra que o Senhor me levantou para fazer. E em nome de Jesus está repreendido. Do lado de lá. A consciência que ele tinha. É só ele, irmãos? Não, tem mais outros, vários testemunhos, né? De homens que foram assim também, que chegaram em hotéis. O livro Mentores segundo o Coração de Deus, que a gente lê em mentoria aqui com a igreja, com alguns irmãos, né, que desejarem, e se você desejar, nos procure. Esse livro, em um determinado momento, ele fala disso, que ele está lá no hotel e a moça chega, o senhor deseja provar dos nossos demais serviços? Ele falou, o serviço sempre é bem-vindo, está no pacote já? Não, vou lhe passar aqui, então. Né, aí o catálogo. Não, eram serviços desses que você já está imaginando, irmãos. Né? Job, né? É job. Aí ele pegou e ele falou, aquela moça tão bonita, tão simpática, né? Não, ela era cardápio mesmo. Aí ele falou, não, meu Deus do céu. Ele falou, mas por um instante, gente, eu estou tão longe de casa, ninguém sabe que eu sou um conferencista aqui. Ele pensou, irmãos. Mas a consciência do que ele iria perder em nome daquele momento, fez com que ele decidisse diferente. Né? Por isso que ele conseguiu escrever o livro, senão nem o livro saía. E nós somos abençoados, né, com o livro, porque ele decidiu escolher o caminho da santidade. Billy Graham tinha esse cuidado. Você e eu precisamos ter esse cuidado com a nossa integridade também. Irmãos, olhem 2 frases dele aqui, que também sintetizam aqui a maneira que ele viveu o evangelho em sua vida. Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Quanto mais nós nos santificamos, mais a gente nota
que a gente é imperfeito, que a gente é falho, que a gente é carente do Salvador das nossas almas. E essa é a oportunidade que há do Senhor preencher o nosso coração. Olha o que ele diz também. Como então? Ore, leia a Bíblia, ande com Cristo todos os dias, né? Persista nesse caminho, não tem outro jeito. Então, irmãos, para a gente provar desse avivamento que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa igreja, né, para as nossas famílias, não tem atalho. É ter essa consciência que não é fazer barulho, não. Mas é muitas vezes ao trono do Senhor, em lamento, em choro, chorando diante do Senhor as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Mas não deixando as Escrituras, não deixando de ter uma vida de oração e também procurando ser perseverante, gente. Não é difícil começar, qualquer coisa, né? Não é difícil. Difícil é perseverar. E às vezes é do outro lado ali já, que a gente persevera e vê, graças a Deus, fui transformado pelo Senhor, mas eu persisti. Se a gente desiste, depois a gente volta, pessoas que estavam caminhando ao nosso lado, estão lá, num outro patamar da sua caminhada com Deus. E a gente está lá, do mesmo tamanho, né? Sem provar das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Então persista, persista. Vai dar uma falhadinha, vai dar uma tropegada aí com os seus joelhos, mas você continua, não volta, né? Continue. Deus vai conferir graça e vai usar a sua vida de maneira poderosa para o louvor da glória dele, e você vai provar da alegria de participar do que Deus tem para o seu coração, para a sua família, para a nossa igreja, para o nosso município aqui, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Você crê dessa forma, irmão? Então, quero convidar você a orar nesse momento, em nome de Jesus. Nós vamos nos consagrar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Uma das tônicas é confissão de pecados. Então, nós devemos colocar diante do Senhor aquilo que o Espírito Santo de Deus nos mostrar. O que está no teu coração, que você tem consciência que é pecado e que está te afastando da presença do Senhor? Em nome de Jesus, coloque diante dele. Que prática, quem sabe até mesmo dentro da sua casa, você tem feito e você sabe, olha, isso aqui, eu não tenho dúvidas, entristece o coração do Senhor. Não há como visualizar a graça, a bênção do Senhor sobre a nossa vida enquanto estamos nessa condição. Então, Deus nos toca. Te trouxe hoje aqui para ouvir essa mensagem, para que você também possa confessar isso diante do Senhor, buscar a retidão, para ouvir a voz de Deus ainda de maneira mais audível, clara. É preciso arrependimento, confissão de pecados. É preciso confessar Jesus como Senhor da sua vida, das suas escolhas, em nome de Jesus. É preciso buscar uma vida que foge da aparência do mal, a exemplo do que nós vimos aqui na vida do nosso irmão Billy Graham, e que as Escrituras ressaltaram também. Você quer colocar isso diante do Senhor? Você quer se apresentar diante do Senhor, pedindo que o Senhor avive o teu coração, para que você invoque o nome dEle e no invocar também o anuncie. Faça a sua aliança com Deus, você e o Senhor, em nome de Jesus. Faça a sua oração. Se Deus está tocando o teu coração também, prostre-se diante do Senhor. Dobra o teu joelho onde você estiver, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está te levando a isso, se você entende que você precisa dessa aliança, desse compromisso, prostrar-se na tradução do hebraico é o mesmo que adorar. Então consagre-se ao Senhor. Dobrarei meus joelhos aqui também, em nome de Jesus. Deus eterno, estou aqui prostrado junto com os meus irmãos que sentiram o toque do Teu Espírito e também querem, ó Deus, ter um compromisso real com o Senhor, confessando o Senhor como seu Salvador, que muitos já fizeram, confessando os seus pecados diante do Senhor e pedindo que o Senhor os abençoe, e que ao ato de dobrar o joelho que agora admitem que precisam de uma vida disciplinada, da leitura da Tua Palavra, da oração, da vida comunitária,
e de uma decisão radical em se afastar daquilo que atrapalha a comunhão deles com o Senhor. Fortalece os meus irmãos. Ó Deus, tantas dessas coisas que só pensar em largar já nos dá uma coisa ruim, uma gastura. E parece que a gente vai ficar sem alguma coisa importante. São os ídolos que nós levantamos. Mas que o Senhor, em nome de Jesus, os recolha, Pai, os quebre. E que nós possamos ter um único Senhor na nossa vida, que é o Senhor Jesus, que nos amou e entregou sua vida por nós. E por isso estamos aqui prostrados. Deus eterno, tudo é para o Senhor, para o louvor da tua glória. E é em teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos nesta noite, confiando que o Senhor há de completar a obra que começou em nossas vidas. Nesta fé, que nós não nos levantamos aqui apenas do nosso lugar, mas nós nos levantamos dando as mãos ao Senhor, que há de nos dar a vitória completa em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar-se em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Você